Uma boa tarde a todas e a todos, membros do nosso canal. Sejam muito bem-vindos à nossa série de aulas Enciclopédia de Temas do Enem. Vamos cobrir aqui a grande quantidade, a imensidão aí de temas possíveis para o Enem. Esperamos, com isso, trabalhar todas as áreas de interesse, os temas quentes, etc. Nesse vídeo aqui, nós vamos ver o tema tabagismo. E, em suma, é uma aula que é dividida em são três partes. Esse vídeo aqui é a primeira parte, onde nós vamos analisar os textos motivadores do nosso tema tabagismo, tá? Então, vamos começar já vendo aqui os textos, né? E também não esquecendo que esses textos motivadores são possíveis repertórios, né? Em suma, que a gente pode usar esses textos motivadores que eu estou dando como material para a gente aprender a trabalhar o texto motivador, que é o que eu gosto de fazer com meus alunos, e ensinar o que pode ser usado do texto motivador ou não, mas como isso aqui é um treino, a gente também pode usar esses textos motivadores como fonte de repertório para caso esses temas venham a aparecer no Enem, beleza? Então vamos lá, vamos ler o primeiro texto motivador do tema tabagismo. O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco. De acordo com a revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, CID-10, o tabagismo integra o grupo de transtornos mentais e comportamentais em razão do uso de substância psicoativa. Ele também é considerado a maior causa evitável isolada de adoecimento e mortes precoces em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes resultam do uso direto desse produto, enquanto cerca de 1,2 milhão é o resultado de não fumantes expostos ao fumo passivo. A OMS afirma ainda que cerca de 80% dos mais de 1 bilhão de fumantes do mundo vivem em países de baixa e média renda, onde o peso das doenças e mortes relacionadas ao tabaco é maior. Bom, gente, esse é o primeiro texto motivador do nosso tema aqui, tabagismo, né? A primeira coisa que eu faço sempre com meus alunos no nosso curso, na plataforma, é a análise do texto motivador para ver a qual dos elementos essenciais, a qual dos elementos lógicos da redação ele corresponde. Como é que é isso, professor? Não estou entendendo. A gente tem uma aula aqui no canal especificamente sobre os elementos essenciais ou elementos lógicos da redação. Todo tema do Enem é sempre um problema brasileiro, certo? Por exemplo, aqui o tabagismo. O tabagismo é até um problema mundial, né? Mas, em suma, é um problema também no Brasil, um problema de saúde pública. O Enem vai pedir sempre que a gente apresente uma proposta de intervenção para o problema, vale dizer, uma solução para ele. Então, notem, o Enem vai sempre dar um problema, o tema vai ser sempre um problema, por quê? Justamente por isso, porque a gente sabe que a gente tem que apresentar uma solução, né, no final da nossa redação. Se você tem que apresentar uma solução, logo existe um problema. Mas espera, você só pode apresentar uma solução para um problema se você conhecer as causas desse problema, certo? Tua amiga está triste, certo? Está deprimida. Você vai e empresta dinheiro para ela, mas pera, ela não está deprimida porque ela está sem dinheiro. Ela está deprimida porque ela brigou com o namorado. Não vai adiantar você dar dinheiro para ela. A tua solução não vai resolver o problema porque não está atacando a causa do problema. O problema é sua amiga deprimida, sua amiga triste. Qual é a causa do problema? Pode ser dinheiro, pode ser briga com o namorado, pode ser perdeu alguém da família. Em suma, são causas completamente diferentes que vão ter soluções diferentes ou, eventualmente, nem vão ter solução. Então, você precisa conhecer as causas do problema ou a causa para você dar a solução exata. Então, já temos um terceiro elemento, gente. Notem, temos um problema que é o tema do Enem. O problema
uma causa desse problema, ou mais causas, a solução que a gente vai dar, que tem que atacar uma dessas causas, e, por fim, temos o bem. O bem é aquela realidade nova, boa, onde a gente quer chegar. O problema é a realidade atual, certo? Onde a gente está, que é ruim, que a gente quer consertar, quer solucionar. O bem é a realidade consertada, certo? Então, muito bem, a gente está com esse tema aqui, que, como todo tema do Enem, é um problema, tabagismo. Eu falo para os meus alunos sempre, analisem os textos motivadores, percebendo que cada um dos textos motivadores se relaciona preferentemente a um dos elementos só. Então, vai ter um texto motivador que descreve o problema, vai ter um texto motivador que descreve uma das causas, vai ter texto motivador que descreve uma das soluções e por aí vai. Então, a primeira coisa que eu faço com meus alunos sempre é analisar os textos motivadores e perguntar para eles: leram? Esse texto se refere a qual dos elementos essenciais, a qual dos elementos lógicos do nosso tema? Se a gente prestar atenção nesse texto 1 aqui, fica óbvio que ele está se referindo ao problema. Notem, no primeiro parágrafo, ele dá uma definição de tabagismo. O que é uma definição? É quando a gente diz o que uma coisa é. O tabagismo é reconhecido como uma doença causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco. Notem, essa primeira frase, né, e o resto também do primeiro parágrafo, eles buscam definir, dizer para a gente do que eles estão, do que o texto está tratando, em que consiste o problema aqui. Prestem atenção que isso é muito importante, porque na nossa estrutura de redação, na estrutura que eu ensino no nosso método, você também vai começar a tua redação definindo o problema, certo? Então, essa, por exemplo, ou uma frase parecida a essa primeira, é uma frase perfeita para você começar a redação. O tabagismo é uma doença causada pela dependência de nicotina presente em produtos à base de tabaco. Nota também que o segundo parágrafo continua falando do problema, mas ele fala uma coisa muito importante relativa ao problema, que é as consequências ruins, né, desagradáveis do nosso problema. Afinal, a coisa só é um problema porque traz consequências, e com isso a gente está vendo mais um elemento lógico que vai estar presente em qualquer tema. Todo tema do Enem é um problema. Esse problema tem causas, mas esse problema traz consequências também, que são coisas que ele causa. Nota, as causas do problema são coisas que estão antes dele, que fazem o problema existir. As consequências do problema são coisas que vêm depois do problema, são coisas que o problema traz. Então, está falando, olha lá, o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano, mais 1,2 milhões pessoas que morrem por causa de fumo passivo. Então, isso são consequências do problema, né? As pessoas morreram por fumar depois de fumar, quer dizer, precisou fumar antes. O fumo, o problema, traz a consequência da morte tal dessas pessoas. Isso é uma consequência, note, não é uma causa. Mas é um elemento importante e é um elemento também que a gente vai falar na introdução da nossa redação. Então, eu sempre falo para os meus alunos, anotem, está entendendo? Ó, viu uma frase, uma boa definição do nosso problema? Preste atenção, porque você vai ter que fazer algo parecido na primeira frase da tua redação. E na segunda frase da redação é o lugar perfeito para falar das consequências do problema. Então, você está aqui, por exemplo, vendo algumas das consequências do tabagismo. Vamos para o segundo texto? Segundo texto, na verdade, aqui é um gráfico, como acontece várias vezes no Enem. E é um gráfico, né? Um gráfico de barras, verticais, que mostra os diversos produtos, né, à base de tabaco que são consumidos no Brasil. Então, temos o percentual, né, de consumo em meio urbano e rural de qualquer produto de tabaco, qualquer cigarros industrializados, cigarros de palha ou outros produtos, né, à base de tabaco, né?
cachimbo, sei lá. Notem, geralmente, gente, é quase uma regra certa. Quando vocês virem um gráfico, tá, na prova do Enem, isso se refere também ao nosso problema. Óbvio que aqui ele não está dando uma definição do problema, mas ele está mostrando as partes em que o problema se decompõe, as partes que compõem o nosso problema. Então, olha só, está mostrando que não é só fumar cigarro, entende? Assim, tem uma gama de produtos que compõem o tabagismo, né? Charutos, cachimbos, cigarrinho de palha, etc. Às vezes aparecem gráficos que mostram, por exemplo, o problema nas diversas regiões do Brasil, entendeu? Então, a prevalência do problema no Nordeste, no Sul, no Sudeste, certo? Mas sempre falando do problema, como o problema se compõe no Brasil. Por isso, de novo, esse texto motivador a gente vai definir como problema. Texto 3, próximo texto. O cigarro sempre teve uma participação importante no cinema e na televisão. Já nos anos 20, o objeto surgiu como elemento que transmitia glamour e rebeldia, e muitas vezes servia como metáfora para a relação sexual, como em A Carne e o Diabo, de 1926, com Greta Garbo. Na Era de Ouro de Hollywood, especialmente do final dos anos 30 ao início dos anos 60, o impacto foi potencializado e o fumo teve função quase que de protagonista na sétima arte. Bette Davis, Audrey Hepburn, Humphrey Bogart, James Dean e praticamente todos os grandes nomes do Star System do cinema americano sempre foram vistos consumindo cigarro atrás de cigarro à frente das telas. Havia uma clara glamourização do fumo, contribuindo para a construção do comportamento e um aumento exponencial do número de fumantes adultos e jovens. Gente, esse texto aqui, a qual dos elementos essenciais este texto aqui se refere? Ele está se referindo ao nosso problema, está descrevendo o problema, o tabagismo, ou está falando de uma consequência do problema, ou está falando de uma causa do problema, ou de uma possível solução para o problema. É óbvio que, se a gente pensar um pouco, esse texto aqui é claramente uma causa, certo? Ou seja, ele está mostrando como o cigarro foi, como foi feita a propaganda, né, do cigarro através dos atores famosos do cinema americano. Hoje em dia a gente tem internet, a gente tem Netflix, né? Mas durante aí uma boa parte do século XX, né, o cinema ainda é uma força cultural muito forte, mas principalmente, né, em suma, numa época em que não havia internet, né, mal havia televisão, né, muitos lares não tinham televisão, o cinema era uma máquina cultural avassaladora, entendeu? E quer dizer, e foi usado como máquina de propaganda, inclusive pela indústria do cigarro. É óbvio que isso é uma causa, certo? Quer dizer, as pessoas, né, principalmente jovens, né, veem, né, o ator bonitão, a atriz, né, cheia de glamour, cheia de charme, né, o garoto, a menina vai querer imitar, entendeu? É muito natural, então é óbvio que o cinema americano ajudou a catapultar, foi uma causa da expansão do tabagismo, portanto, é uma causa. Tá? A presença do cigarro nos meios no cinema, né? Principalmente. No texto 4, vamos lá, vamos analisar o texto 4 agora. Para Paula Jones, da ACT, Aliança do Controle ao Tabagismo, o Brasil inovou em algumas áreas, mas não adotou uma medida básica, o aumento dos preços e impostos, o que coloca o Brasil no 6º lugar no ranking de países onde o cigarro é mais barato. O consumo do tabaco está em queda nos países ricos e em expansão nos pobres e de renda média, consequência direta da estratégia mundial da indústria tabagista, que foca o público jovem e adulto dos países em desenvolvimento. A OMS considera que o aumento do imposto sobre o tabaco não só desestimularia o consumo entre os jovens, como poderia ajudar os usuários a parar. Um aumento de 70% no preço do tabaco
poderia prevenir 1/4 de todas as mortes a ele relacionadas no mundo todo. E aí, gente, esse texto motivador se refere a qual dos elementos essenciais, a qual dos elementos lógicos do nosso tema? O problema, uma causa do problema, ou uma solução, ou o bem, onde a gente quer chegar. Se a gente pensar um pouco, a gente está vendo aqui que ele está tratando, nesse texto aqui, de uma possível solução. Ou seja, qual solução? Aumento dos preços, aumento aumento do valor dos impostos sobre o tabaco, que as indústrias, né, que as indústrias tabagistas pagam. Por quê? A indústria tendo que pagar mais impostos, ela obrigatoriamente acaba tendo que vender o cigarro mais caro. Cigarro mais caro, né? Em suma, as duas parcelas da população que consomem muito cigarro, que é o pessoal mais pobre, né? Trabalhador, operário, e a galera mais jovem, né? Quer dizer, aumentando o valor, né? O preço do cigarro, tanto um grupo, né? Pessoal operário, pessoal assalariado, quanto os jovens, né? Que são duros, né? Via de regra, né? O pessoal mais jovem é tudo duro, né? Então, consumiria menos. Então, assim, é uma ideia para tentar reduzir o consumo. Essa é uma possível solução e que, de fato, vem sendo usada, já é usado no Brasil, né? Quer dizer, grande parte do preço, eu não sei se vocês sabem, grande parte do preço do valor do cigarro é imposto. Eu acho que é tipo 70%, né? Cigarro, né? Um maço de cigarro custa o quê? 6, 7, né? 6, 7 reais. 70% disso, se não me engano, ou mais, é imposto, tá entendendo? Quer dizer, você não está pagando, o dinheiro está indo quase todo para o governo, tá entendendo? Porque já é muito alto o imposto, justamente numa tentativa de desestimular o consumo. Uma estratégia que pode, assim, pode dar errado também, porque muitas vezes o governo aumenta os impostos e, com isso, você aumenta o mercado negro, tá entendendo? Quer dizer, cigarros vindo através de contrabandistas, né, sendo trazidos para o Brasil sem pagar impostos, tá entendendo? Via contrabando, cigarros pirata, né, falsificados, etc. Então, aí, quer dizer, o governo aumenta o preço do cigarro comum, mas aí tem que também passar a fiscalizar uma série de contravenções e crimes, né, que vão acontecer, né, porque, em suma, né, não é claro que as pessoas vão simplesmente vão reduzir o consumo e beleza, né, acabam consumindo, né, um cigarro pirata, um cigarro contrabandeado, etc. Então, esses foram os 4 textos motivadores, tá? Que estamos usando para trabalhar o tema do tabagismo. Na nossa próxima aula, ou seja, no vídeo que vai seguir a esse aqui, tá? A continuação desse vídeo, nós vamos ver como fazer o projeto de texto da nossa redação, o plano da nossa redação. E o plano da nossa redação, conforme o nosso método prevê, ele segue os elementos lógicos do tema: problema, bem, causas e solução. Uma vez que você discriminou essas 4 coisas, fica claríssimo para você escrever a redação, e no terceiro vídeo dessa sequência aqui, a gente vai ver a redação pronta. Se você gostou, não deixa de dar um like, faça um comentário aqui embaixo, deixe suas dúvidas, siga o nosso canal e não perca o próximo vídeo, onde a gente vai fazer o plano. Vou mostrar para vocês como fazer um plano de redação. Até a próxima, pessoal!